Muito bem, vamos dar continuidade à nossa videoaula, continuando aí falando das propriedades da potência. Agora, utilizando as propriedades das potências, nós podemos também analisar alguns casos de potência de base 10, também conhecida como notação científica ou potência de 10. Temos aqui alguns exemplos, vamos analisá-los. 10 elevado a 0 é igual a 1. Como já vimos anteriormente, nas propriedades, todo número, toda base diferente de 0 elevado a expoente 0, o resultado é 1. 10 elevado a 1. Todo número, toda base, o número elevado a expoente 1, resultado é a própria base. Então 10 a 1 é 10. 10 elevado a 2 é igual a 10 vezes 10, 100. 10 elevado a 3 é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Então 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Porém, nós temos aqui alguns casos em que elevamos um número, o 10, a um número inteiro negativo. Nesses casos, nós acrescentamos 1, que passa a ser o numerador, e a base passa a ser o 10 como denominador. Só que de forma inversa, Então ficam, por exemplo, 10 elevado a menos 1 vai ficar 1 sobre 10. O que eu fiz aqui? Como o expoente é negativo, então eu utilizei aqui o 1 sobre 10 elevado a 1. Aqui está subentendido 1. Então, 10 elevado a 1 é 10. 1 dividido por 10, 0,1. Veja esse outro exemplo. 10 a menos 2. Então, uma potência de 10 elevado a um expoente negativo. Então, pelas propriedades da potenciação, quando o expoente é negativo, o que a gente faz? Coloca 1 sobre a base elevado à potência, que é invertido o sinal e passa agora a ficar positiva. Então, 1 sobre 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 1 dividido por 100, 0,01. Terceiro exemplo, 10 a menos 3 é igual a 1 sobre 10 ao cubo. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, 1 dividido por 1000 é igual a 0,01. Então, vamos ver aqui alguns outros casos. Bom, há também situações práticas nas quais precisamos fazer o uso de potência de base 10, como é o caso dos sistemas de medidas. Observe, por exemplo, aqui os múltiplos e submúltiplos do método. Nós vamos precisar utilizar aí potência de base 10 para facilitar a escrita e também, às vezes, a pronúncia. Então aqui nós temos 0,001 km, que é igual a 0,01 hectômetro, que é igual a 0,1 decâmetro, que é igual a 1 metro. Então até aqui, esses três aqui são submúltiplos do metro. E os múltiplos temos 10 decímetro, 100 centímetro e 1000 milímetro. Bem, vamos agora transformar esses números em potência de base 10. 0,01 km é igual a 10 a menos 3 km, que é igual
0,01 hectômetro é igual a 10 elevado a menos 2 Hm. E 0,1 decâmetro é 10 a menos 1. 1 metro. Agora o múltiplo, 10 decímetro, que é igual a 10 elevado a 2 centímetros, que é o mesmo que 100. E 10 elevado a 3, ou seja, 10 ao cubo, é o mesmo que 100 que 1000 milímetros. Então, esses aí são os exemplos de potência de base 10. Então, até aqui nós fizemos uma breve revisão de potenciação para entrarmos no nosso assunto, que é o interesse aqui da nossa aula, que é a potência de expoente racional. Então, nós vamos dar continuidade falando agora do assunto realmente da nossa videoaula, potência de expoente racional. Continuando, vamos observar uma definição de potência sendo transformada em radical. Dado um número real positivo A, um número inteiro M e um número natural N maior, ou seja, N maior ou igual a 1, chamamos-se de potência de base 10, ou aliás, de base A. E o expoente M sobre N, a raiz enésima aritmética de A elevado a N. Aqui, como eu tenho uma base elevado a um expoente fracionário, no caso A elevado a M sobre N, transformando essa potência em radical, vai ficar a raiz enésima de A elevado a N, onde A é o radicando. Aqui o numerador da fração passa a ser o expoente do radicando, e o N, que é o denominador, passa a ser o índice do radical. Definição especial. Temos uma definição especial, nesse caso aqui, que diz que, sendo M maior do que zero, definimos que 0 elevado a M sobre N é igual a zero. Ou seja, se eu tenho uma base 0 elevada a qualquer que seja o número inteiro positivo, o resultado dessa potência é a própria base. Ou seja, nesse caso, 0. Vamos então a alguns exemplos. 5 elevado a meio, transformando em radical, fica raiz quadrada de 5, onde o numerador dessa fração passa a ser o expoente do radicando, e o denominador, que no caso aqui é o 2, passa a ser o índice do radical. Portanto, raiz quadrada de 5. Como não temos uma raiz quadrada de 5 não é exata, então fica raiz ao quadrado de 5. 1 elevado a 7 quintos. Transformando em radical, fica raiz quinta de 1 sétimo, que é igual a 1. 64 elevado a menos 1 terço é igual a raiz cúbica de 64
elevado a menos 1, onde eu tenho que resolver primeiro a potência. Conservo aqui o radical, né? Raiz cúbica. Aí eu pego aqui, como eu tenho aqui o radicando aqui é elevado a um número negativo, eu faço a inversão desse número, ou seja, acrescento 1 e inverto a base. No caso vai ficar 1 sobre 64, ou seja, raiz cúbica de 1 sobre 64 é igual a 1/4. No caso de 0 elevado a 11 terços é igual a 0. Como eu já disse lá atrás, né? Uma base 0 elevado a qualquer que seja o expoente diferente de 0 é igual à própria base, ou seja, igual a 0. Para 8 elevado a 1 terço fica raiz cúbica de 8, que é igual a 2. 5 elevado a 2 terços é igual a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Primeiramente eu tenho que resolver a potência, por isso vai ficar raiz cúbica de 25, que 5 ao quadrado é igual a 25. Como não existe raiz exata, raiz cúbica exata de 25, fica raiz cúbica de 25. 2 elevado a 3 meio é igual a raiz quadrada de 2 ao cubo, que é igual a raiz quadrada de 8, que extraindo a raiz fica 2 raiz de 2. Para 100 elevado a menos meio, fica raiz ao quadrado de 100 elevado a menos 1, que é igual a raiz quadrada de 1 centésimo, que é igual a 1 décimo. Portanto, agora temos um exercício, e eu vou passar aqui para o nosso colega Marcos, que vai ajudar a gente a resolver esse exercício.